Paulo explica a Timóteo e a nós como e por que orar pelas autoridades. Ele fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Não devemos jamais maldizer os que se acham investidos de autoridade, e sim orarmos por eles, para que se convertam, para que tenham sabedoria em governar, para podermos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora eu pergunto, seria piedade e respeito difamar uma autoridade? Já é sabido que o desprezo e difamação da autoridade é prática normal dentro das famílias de incrédulos, onde filhos já não honram os pais, professores, os policiais, etc. Mas eu nunca pensei que viveria para ver o embrião daquilo que Platão chamou de tirania da maioria, na democracia que o profeta Daniel descreveu como sendo os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Deus permitiu o coronavírus para revelar isso, porque nenhuma outra crise mundial teve o que nós estamos vendo hoje. As autoridades em contato direto, online, em tempo real, com a opinião pública, que atira para todos os lados, dá milhões de palpites e acaba influenciando, sim, os governantes, como nunca antes na história do mundo. Veja essa passagem. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 41 a 44, está falando do reino de Cristo, que sucede o período democrático. Percebeu? A profecia ainda irá se cumprir, porém a democracia, que é louvada por todos como sendo a última bolacha do pacote em termos de sistema de governo, já prepara o terreno para essa fusão entre povo e governo, uma fusão que não tem liga alguma e será facilmente quebrada quando Cristo vier para reinar. A democracia é prima do socialismo, que também é um sistema fundamentado no homem, como sendo o senhor do seu próprio governo. Na visão dos pés da estátua, o barro nos fala da humanidade e o ferro nos fala de poder e autoridade. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, nesta ordem ou não, e por isso ela é chamada por Platão de tirania da maioria. A resposta evidente para a falta de submissão e respeito, até de cristãos para com as autoridades, é porque nós vivemos numa geração que cresceu doutrinada pela democracia e acredita que aquilo que diz a Constituição brasileira seja verdade. Ali diz, logo no começo da Constituição, todo poder emana do povo. Mentira! Na contramão dos homens, a Bíblia deixa muito claro que todo poder emana de Deus. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre, escreve 1 Pedro 5,11. Talvez tenham feito você acreditar que poderia encontrar na Bíblia aquela famosa frase, a voz do povo é a voz de Deus, mas a verdade é que não existe essa frase na Bíblia, e a voz do povo que se manifestou numa eleição democrática há 2000 anos,
foi a que elegeu Barrabás. E foi a mesma que clamou contra Jesus: fora, fora, crucifica-o! Isso está em João 19,15. Como cristãos, nós temos um guia seguro, a palavra de Deus, para saber como agir em tempos de abandono da verdade. Sabe o que faz desta pandemia do Covid-19 uma confusão como nunca houve na história? É a tecnologia que deu voz ao cidadão comum. E queira ou não, as autoridades estão sendo influenciadas pelo que o povo diz e até por fake news e teorias conspiratórias. Isso nos leva mais perto ainda dos pés de barro misturado com ferro da estátua de Daniel. Está tudo assim, povo e governo misturado. O diabo adora isso porque causa confusão e incerteza, não só na mente do povo, mas dos governantes, que vacilam nas suas decisões, dão ordens, voltam atrás, ficam desacreditados. No passado, o povo de Deus também passou por tempos de grande aflição e de grande incerteza diante da perplexidade de ordens dadas pelos governantes, que na época, no passado, eles podiam até essas ordens podiam exterminar o povo de Deus da terra, na época era Israel. Mas quantas vezes você leu de Deus mudando o coração dos governantes? Muitas, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Uma boa leitura nesse momento de tanta incerteza é o livro de Esther, onde nem sequer é mencionado o nome de Deus. Olha que curioso. Mas nós vemos ali Deus trabalhando nos bastidores para salvar o seu povo, revertendo até a palavra do rei, que não podia ser mudada. No livro de Esther, ela é encorajada por seu tio, Mordecai, a interceder junto ao rei pela salvação do seu povo, e ele usa dessas palavras: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Esther 4,14. Eu não quero dizer que você deva ficar na porta do palácio esperando o presidente sair para tentar marcar uma audiência a fim de expor suas ideias de como ele deve governar ou resolver os problemas do coronavírus. Não. Eu falo de outro tipo de audiência, e você pode entrar a qualquer momento numa audiência com aquele que está acima do presidente, para interceder pelo presidente e pelas outras autoridades, a fim de que Deus lhes dê sabedoria de como devem agir. Você estará, então, participando de uma audiência muito mais elevada, com o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso está em Hebreus 4:16 e Hebreus 10:19 a 24. Então, entrando em oração diante do trono da graça, que nós vamos encontrar socorro em ocasião oportuna.